sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jandiara Graziele e eu sou apaixonada por tricô. Vamos iniciar a segunda parte da execução desse lindo casaco. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist completa desse trabalho. No mais, fiquem com Deus e vamos trabalhar! O nosso ponto fantasia é esse desenho aqui. Dá pra gente ver muito bem. Dá para contar aqui as 3 carreiras do ponto, a quarta do avesso aqui em tricô. Dá pra gente observar bem o ponto. Eu vou reiniciar o trabalho aqui na primeira carreira, novamente agora. Vou iniciar aqui com 3 meias, 7 tricôs, 3 meias, 7 tricôs, 3 meias, 7 tricôs, até terminar aqui com 3 meias. Vou fazer a carreira do direito dessa forma, vou acompanhar os pontos na carreira do avesso e vou acompanhar os pontos novamente na carreira do direito. E vou fazer a quarta carreira no avesso em tricô. Então, aqui nós já temos 3 vezes o motivo do ponto, e aqui dá para ver direitinho. Temos aqui a quarta carreira, aqui ó, daqui para baixo, temos 4 carreiras, aqui temos mais 4, e aqui mais 4. Então, estamos aqui com 12 carreiras do ponto fantasia. E agora, nós vamos fazer um aumento nessa manga aqui no início e um aumento no final. Então, sempre quando completarmos 3 vezes o desenho do nosso ponto fantasia, nós vamos aumentar pontos. E eu vou aumentar pontos acompanhando o desenho. Então, vamos pensar aqui um pouquinho como que vamos aumentar esses pontos. Eu tenho aqui 3 meias e os 7 tricôs. Aqui nessa carreira aqui, nessa última carreira aqui, antes de fazer o tricô aqui no avesso. Vamos sempre prestar atenção nas 3 carreiras aqui do ponto. Essa carreira do avesso aqui será sempre em meia aqui no direito, ó, nós vamos vê-la sempre em meia no direito. Nós não podemos esquecer de fazer essa carreira que fazemos no avesso em tricô. Mas, na hora de ver o desenho aqui do ponto, nós vamos ver nas 3 carreiras que fazemos tricô e meia. Então, vamos iniciar aqui a carreira do aumento. Eu vou fazer aqui um ponto de borda em meia. E vou pegar aqui no ponto de baixo, ó, dessa forma aqui, ó. E colocar um ponto aqui na agulha na mão esquerda. Vou observar agora. Eu fiz o início aqui em meia, né? Aqui nesse desenho de baixo. Então, agora eu vou iniciar o desenho com tricô. Então, eu já faço aqui um ponto tricô. E nós já aumentamos um ponto aqui no início. Então, agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um marcador aqui, mas se vocês não têm um marcador, vocês peguem um pedacinho de fio assim e vão colocar aqui nesse ponto que nós aumentamos. Para isso, vocês podem usar ou a agulha de costura ou a agulha de crochê. Vocês vão passar esse fio aqui dentro desse ponto. E nós vamos colocar aqui, ó, nesse ponto que nós aumentamos. Pode enfiar aqui o marcador ou o fio. Que aí aqui nós sabemos que está a carreira do aumento. E fica bem visível, fica bem prático da gente trabalhar. Se vocês não têm o marcador, coloca um fiozinho de outra cor aqui. E vamos continuar o ponto. Agora, nós fizemos o aumento aqui em tricô
e nós vamos continuar aqui em tricô. Nós já temos um aqui, vamos fazer 2, 3 e 4. E vamos pegar 2 aqui, desse desenho aqui do tricô. Então, 5 e 6 pontos tricô. E agora, vamos repetir novamente. 3 meias, 2, 3. E 7 tricôs. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos novamente. 3 meias aqui no centro, da onde fizemos tricô. Depois, 7 tricôs. Depois, 3 meias aqui novamente no centro. Depois, 7 tricôs. Depois, 3 meias aqui no centro. E vamos terminar aqui da mesma forma que começamos. Eu vou chegar até aqui nos 3 meias aqui e volto para mostrar o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui, né? Fiz os 3 meias aqui no centro do tricô de baixo. E agora, eu vou fazer tricô aqui novamente. Vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui no final, eu vou fazer o aumento também em tricô. Vou pegar aqui na carreira de baixo. Cuidado para não pegar meio fio, gente. Vou colocar aqui na carreira de cima, passo o fio para frente e faço um tricô aqui de aumento. E faço o ponto de borda em meia normalmente. Ficou dessa forma. Vou virar o trabalho e vou mostrar para vocês que no avesso não fica nada de diferente, é só acompanhar os pontos. Lembrando que aqui no início agora, nós teremos 6 meias aqui no início e depois os 3 tricôs. Dá para ver direitinho aqui, ó. Só fazer o avesso acompanhando, ó, 2, 4, 6 meias e 3 tricôs. Vou fazer agora essa carreira aqui acompanhando os pontos e a outra carreira do direito também acompanhando os pontos, completando as 3 carreiras do ponto aqui e vou fazer a quarta em tricô normalmente. Fiz mais um motivo do ponto, iniciando aqui com tricô. E fizemos um aumento aqui. Agora chegou o momento de fazermos o meia. Só que nós fizemos um aumento, então não vamos começar com o meia, porque aqui embaixo nós fizemos o ponto de borda e 3 meias, depois os 7 tricôs. Agora, como fizemos um aumento, vamos fazer um de borda, um tricô e 3 meias aqui. E vamos voltar novamente para os 7 tricôs, 3 meias. 7 tricôs, 3 meias. Então, dá para aumentar acompanhando o ponto. Só que precisamos prestar bastante atenção. Vamos fazer o próximo desenho aqui, acompanhando o ponto, lembrando que fizemos um aumento. Então, é só olharmos aqui no desenho de baixo. O meia está aqui, ele precisa estar aqui em cima, no mesmo lugar. Na mesma reta aqui, ó. Tem que ficar retinho. Aí, aqui, ó, o tricô está aqui, ele precisa estar aqui no mesmo lugar. E vamos fazendo assim. Vamos repetir mais 2 vezes aqui as 4 carreiras. E vamos ficar com 12 carreiras aqui em cima desse marcador. Vamos fazer mais um aumento. Então, de 12 em 12 carreiras, nós vamos fazer um aumento de cada lado dessa manga. Sempre acompanhando o ponto, o desenho do ponto. E para isso, nós precisamos observar. Tem hora que vamos começar em meia, tem hora que vamos começar em tricô, mas é só observar como que está o nosso trabalho. Eu já fiz
a medida da manga que eu preciso. A minha medida é de 50 centímetros, deu certinho 50 centímetros aqui. E eu fiz aumentos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, o que quer dizer que eu repeti aqui as 12 carreiras 8 vezes, e aqui em cima não deu 12 carreiras, não. Deram 8 carreiras. E aqui dá para vocês verem o ponto, como ele é, né? O ponto sexta. E dá para vocês terem noção do desenho do ponto. Gente, eu sou encantada com esse ponto. Eu sempre tive medo de fazer ele. É a segunda peça que eu faço com esse ponto. E lá no início, quando eu comecei a aprender a fazer tricô, eu não conseguia fazer esse tipo de ponto aqui porque eu errava muito. Então, eu não fazia pontos assim, eu fazia o tricô muito simples, né? Mas hoje eu já consigo fazer esse tipo de ponto. Porque eu fui treinando, eu insisti em fazer o tricô. Então, é isso aqui que o nosso trabalho com esse ponto vai nos entregar, essa perfeição. Agora eu vou mostrar para vocês os aumentos aqui, como que eu fui aumentando e acompanhando o ponto. O primeiro aumento aqui eu fiz com vocês, nós aumentamos em tricô, né? Aqui nós fizemos aumento tricô porque estávamos na hora do tricô. Fizemos aqui um ponto tricô aqui antes do meia, acompanhando o desenho do ponto, porque sempre o meia fica na reta do meia de baixo aqui. Então, nós temos que prestar atenção no desenho. Dá para ver direitinho quando a gente erra aqui, gente. Eu errei e eu consegui ver perfeitamente onde estava o meu erro. O ponto trabalhado assim, ele é mais complicado de fazer, mas ele mostra o erro. Então, aqui, na próxima vez, eu aumentei, estava aqui, ó, no momento do meia. Eu ia começar com o meia aqui, só que como eu estou aumentando, eu tenho que começar em tricô. Então, aqui eu fiz 2 tricôs antes dos 3 pontos meia. Fiz novamente 3 vezes o motivo, aqui deu no tricô. E quando dá no tricô, é bem mais fácil da gente fazer esse aumento, da gente ver onde a gente tem que aumentar. Então, aqui, ó, prestem atenção aqui, aqui está o nosso ponto de borda e nós fizemos um aumento. Aqui já deu em meia. Os 7 tricôs aqui completo, porque é 2 antes do meia e 2 depois do meia, em tricô. Aqui, ó, dá pra ver direitinho. E nós tivemos que aumentar um meia aqui, porque o nosso detalhe do tricô, a parte do tricô já estava completa. Aí, nós colocamos um meia. Fiz novamente aqui, ó, já tava 3 pontos tricô aqui antes do meia. Aqui, novamente, eu vou ter que aumentar. Então, aqui deu tricô, ó. E eu simplesmente vou colocando na reta um meia aqui. É só parar e pensar, eu preciso aumentar um ponto. O que que eu tenho aqui? E aumenta um ponto acompanhando o desenho do ponto decorativo. Aí aqui, ó, já deu aumento novamente no tricô. E os 3 meias estão aqui. Então, eu vou aumentar no tricô até completar 7. E os meias são apenas 3. Aí, aqui, vou acompanhando. Novamente, deu no meio, ó. E aqui, eu completei os 3 meias. Repeti aqui novamente. Aqui já deu tricô. E vamos fazendo assim. Aqui, ó, esse aumento aqui. Deu novamente tricô antes do meia. Fui fazendo.
Então, é só termos um pouquinho de atenção para fazer esse ponto. E aumentar o ponto acompanhando o desenho. Agora aqui, eu preciso arrematar 3 pontos no início e no final dessa manga pelo avesso, para fazer o encaixe das cavas. Então, aqui eu fiz o último aumento e ao invés de fazer as 12 carreiras aqui, eu fiz apenas 8. Eu repeti 2 vezes as 4 carreiras do ponto decorativo, porque eu preciso arrematar os pontos no avesso para a cava. Então, eu vou fazer da seguinte forma aqui. Viro o trabalho para o lado avesso e vou fazer os arremates aqui em tricô, para ficar em meia lá do outro lado e facilitar a costura. Faço um tricô, 2 tricôs. Passo de trás, por cima do da frente, do ponto da frente, e arrematei um ponto. Faço mais um tricô, passo o ponto de trás por cima do ponto da frente, arrematei 2 pontos. Faço mais um tricô, passo o ponto de trás por cima do ponto da frente e arrematei 3 pontos. Vou fazer a carreira todinha em tricô, até ficar com 3 pontos na agulha aqui da mão esquerda. Vamos arrematar 3 pontos em tricô aqui também no final dessa carreira. Faço um ponto tricô, outro ponto tricô, pego o ponto de trás, passo por cima do da frente e arrematei um ponto. Faço mais um tricô, pego o ponto de trás, passo por cima do da frente, arrematei 2. Agora aqui, eu vou puxar essa laçada, passo o fio restante aqui dentro. Eu não vou nem cortar, porque sobrou isso aqui de fio. Então, eu não vou cortar não, eu vou deixar dessa forma aqui. Posso até passar até o fim aqui, para não correr o risco disso aqui soltar. E a nossa manga está pronta. Nós precisamos repetir para fazer a outra manga, é só repetir todo o processo que eu fui mostrando para vocês. Prestando atenção, né, para não errar o ponto decorativo. E vamos reservar essa parte aqui, essa manga aqui, numa outra agulha que vocês não estejam usando. Eu aconselho a colocar numa agulha mais fina para não relaxar os pontos aqui. Vocês coloquem com a ponta da agulha dessa forma aqui. Essa aqui é a agulha circular, mas se vocês forem deixar numa agulha normal reta, deixem a ponta da agulha para o lado do fiozinho aqui que terminamos, para facilitar depois. Repitam o processo para outra manga. E essa parte do nosso trabalho está pronta. O passo a passo desse lindo casaco continua no vídeo parte 3. Até lá!